Essa é a segunda mensagem da nossa série Solas. Os solas eram expressões, máximas, premissas que foram suscitadas por ocasião da Reforma Protestante. Nós poderíamos dizer que os solas são colunas do movimento de Reforma Protestante, lições baseadas em princípios bíblicos, escriturísticos. E nós estamos celebrando 500 anos de Reforma. E louvado seja Deus, os nossos pais na fé. Semana passada nós vimos sola fides, que significa somente a fé. E hoje nós vamos ver o segundo solas. O segundo sola escritura, que significa somente a escritura. E o texto é de 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Por ocasião da Reforma Protestante, a Igreja Católica, em teoria, colocava a tradição no mesmo patamar que a palavra de Deus. É claro que a tradição e o legado deixado por nossos pais, desde que em conformidade com a palavra de Deus, são importantes. É importante. Mas nunca pode ser colocado no mesmo patamar que a palavra de Deus. Mas eu disse que isso a igreja fazia na teoria, porque na prática a igreja colocou, o romanismo colocou e tem colocado a tradição acima da palavra de Deus. Não importa o que a palavra de Deus diz, importa aquilo que o Papa diz. Não importa o que um estudo aprofundado das Escrituras nos traz, mas importa aquilo que a igreja tem trazido por tradição ao longo dos séculos. E os reformadores combateram essa falácia, mostrando exatamente que a palavra de Deus deve ser o norte da nossa vida. A palavra de Deus deve ser a base de tudo aquilo que pensamos. A palavra de Deus, ela nos é suficiente. Somente ela tem status de palavra de Deus. O Senhor tem se revelado ao seu povo através dessa revelação especial. E eu penso que o sola escritura, ou somente a escritura, foi tão oportuno lá atrás, mas continua sendo oportuno em nossos dias. Justamente porque a ideia de reforma é a ideia de estar continuamente em reforma, continuamente reformando. Não que nós não tenhamos princípios sólidos, mas nós sempre, de vez em quando, precisamos dar uma olhada para ver se estamos em conformidade, para continuarmos em conformidade com a palavra de Deus. O exemplo claro é o nosso hinário. Os hinos não são inspirados, são? Não são. São bons. Vira e mexe. Existe uma comissão que revê hino por hino. E às vezes a gente vê hino sumindo, hino aparecendo, letra sendo mudada, né? E os irmãos choram, se entristecem, mas como pode isso? Porque inspirado é só a palavra de Deus. Todo o resto precisa ser visto, revisto, para que nós tenhamos a convicção de estarmos em conformidade com a palavra de Deus. Somente a palavra de Deus. O texto nos fala: toda a Escritura é inspirada por Deus. Nós precisamos conceituar aqui inspiração. Inspiração diz respeito ao sopro de Deus em alguns indivíduos que foram usados para escreverem a palavra de Deus. Aliás, inspiração é um termo técnico para a escrituração das Escrituras.
É verdade que ao longo do tempo as palavras ganham outras conotações. E hoje nós falamos que o músico estava inspirado, o pregador estava inspirado, não sei quem estava inspirado, e nós entendemos isso como uma equação linguística, como, enfim. Mas tecnicamente ou teologicamente, inspiração é um termo estritamente voltado para a palavra de Deus. Como a palavra de Deus já foi escrita e o cânon se encerrou, então ninguém é mais inspirado nesse sentido técnico-teológico. E o texto diz que toda a Escritura foi inspirada, e é importante nós notarmos que Deus sopra então em alguns homens, dota esses homens, chama esses homens para a escrituração da sua palavra santa, para a revelação da sua vontade. E esses homens, Deus não os isenta, ou Deus não ignora o seu vocabulário, Deus não ignora a sua cultura, Deus não ignora o seu conhecimento, mas o Senhor os usa para escrever a sua palavra. Mas notem que a Bíblia nos diz que toda a Escritura é inspirada. Toda. De Gênesis a Apocalipse. Não é uma referência à nota de rodapé aí que você tem do comentarista. Está falando do texto sagrado. Toda a Escritura é inspirada. E não há um trecho que seja mais ou menos inspirado que o outro. E é importante nós notarmos que a Bíblia ela não se torna a palavra de Deus. Então você lê a palavra do Senhor, você lê 2 Timóteo capítulo 3, e daí o texto fala contigo e olha, foi palavra de Deus, Deus falou comigo. E a outra pessoa lê e não fala, então não é palavra de Deus? Não. Independente do leitor, independente da nossa postura, a palavra é sempre palavra de Deus. E toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil por uma série de coisas aí. E a palavra traduzida por útil poderia ser traduzida por proveitosa. Embora a Bíblia não seja um compêndio sobre todos os assuntos, ela deveria ser a base de toda ciência. Porque é a palavra de Deus que nos conduz ao fim, o fim principal do homem. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós fomos criados para glorificarmos a Deus e nos desfrutarmos das coisas que Deus tem para nos dar. E nos alegrarmos com a vontade de Deus. E isso só será possível se nós formos conduzidos e tivermos a palavra de Deus como o nosso livro de regra de fé e prática. Mas daí eu volto. Somente a Escritura. Só a Escritura. Quais são as implicações de nós levantarmos a bandeira do solo Escritura? O que isso significa? É bonito nós falarmos solo Escritura, mas você sabe quais são as implicações disso? Você sabe quais foram realmente os princípios levantados por ocasião da Reforma Protestante? Primeira implicação. A Escritura, ela é suficiente para lidar com os meus problemas emocionais. A Escritura, ela é suficiente para lidar com os meus problemas emocionais. O texto diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, dentre outras coisas, para repreensão, para refutar o erro, para nos repreender do pecado, para nos convencer do pecado. Nós precisamos ser confrontados. Deus, ele não fala através da sua palavra aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E esse é o princípio de amizade, né? Amigo não é aquele que está disposto a atender todos os seus pedidos. Mas amigo é aquele que quer o seu bem.
E no nosso relacionamento de amizade, é importante que nós aprendamos a dizer não. Aliás, nós expressamos amor aos nossos filhos dizendo não. E a palavra de Deus, então, ela está aí para nos admoestar, para nos confrontar. O texto diz que a Escritura, toda Escritura é inspirada e útil, inclusive, para correção, para nos colocar no trilho certo, no eixo. E onde eu quero chegar? Eu não estou aqui demonizando todas as coisas, mas os nossos problemas emocionais, aqueles que não são problemas orgânicos, eles costumam ser frutos dos ídolos que nós levantamos no nosso coração. Vejam, eu não estou demonizando todas as coisas, mas os nossos problemas emocionais, eles têm uma ligação muito direta com os ídolos que nós levantamos no nosso coração. Em última instância, qual é o ídolo que nós levantamos no nosso coração? É só olhar no espelho. Então, algumas pessoas talvez sofrem de inveja, outras de orgulho. Porque a grande verdade é que o meio, ele é importante. Uma pessoa se torna pessoa de bem à medida que é educada por pessoas de bem. Mas é possível uma pessoa que tem uma boa educação, quem sabe, ser uma exceção à regra e ser uma pessoa de mal? Ou será que todo filho de bandido está fadado, isso, obrigado, condenado a ser bandido? Claro que não. Porque o que nós ouvimos da psicologia moderna, ou da psicologia como um todo, é que nós somos frutos do meio. A sociedade tem vitimizado. E eu falo e reitero, isso na igreja também é muito presente. Essa é a geração do mimimi. Nós somos vítimas. Nós somos frutos do meio. Mas a Bíblia não ensina isso. O meio, ele é importante. Ele nos traz boas e más influências. Mas eu não sou vítima, eu sou o responsável. A palavra de Deus nos coloca como responsáveis por decisões, responsáveis por uma série de outras coisas. Então, talvez você esteja precisando de ajuda, e quem vai te dar um norte é a palavra de Deus. Você não precisa ter o seu ego massageado, você precisa ter o seu pecado confrontado. É aquilo que nós chamamos de aconselhamento noutético. Deixa eu abrir um parênteses aqui, para dizer que boa parte da liderança da igreja e boa parte dos pastores, infelizmente, não são treinados a aconselharem de forma bíblica. Romanos 15:14 fala de admoestação. E a palavra traduzida por admoestação, só vou dizer para justificar a expressão aconselhamento noutético, é nouteses ou noutesia, que significa exatamente você ser confrontado. E diante de alguns problemas, o que nós precisávamos era sermos confrontados, biblicamente, para que nós reconhecêssemos quais são as raízes dos nossos problemas, emocionais inclusive. É necessário que nós sejamos orientados pela palavra de Deus quais são as atitudes que nós devemos tomar. O que é que nós precisamos mudar? Mas nós, muitas vezes, além de não sermos treinados a confrontar, nos falta coragem para confrontar. Eu tenho dito que nós preferimos ficar de bem com as pessoas e ficarmos de mal com Deus.
Nós temos medo das pessoas, mas não temos medo daquele que é o Criador do universo e que pode lançar uma alma para o inferno. Embora sejamos nós responsáveis por isso, é claro. Talvez você precise ser confrontado com a palavra de Deus, e digo mais, talvez você precise usar a palavra de Deus para que de forma amorosa você confronte outras pessoas. A palavra de Deus é suficiente. A Bíblia é superior a qualquer outro recurso. Combinar a palavra de Deus com outros instrumentos, significa roubar a autoridade das Escrituras. Deixemos de procurar pseudociências. Nós precisamos beber da Bíblia. Porque a Bíblia é suficiente. Necessário é experimentarmos. Mas a segunda implicação do sola Escritura é de que a Bíblia é suficiente para nos comunicar a vontade do Senhor. A Bíblia, a Escritura, é suficiente para nos comunicar a vontade do Senhor. Talvez você precise de algum direcionamento. E você tem buscado direcionamento, a clareza acerca da vontade de Deus, aonde? Em que? O texto diz que toda escritura é inspirada e útil para o ensino. A vontade de Deus nos é ensinada através da sua doutrina, através da sua palavra. E há uma outra expressão que o texto diz: toda escritura é inspirada e útil para a educação na justiça. É a palavra de Deus que nos conduz a uma vida piedosa, a uma vida santa, a uma vida de consagração. É a palavra de Deus que nos conduz à vontade do Senhor, a realizarmos a sua vontade. Bom, decididamente, a reforma protestante rechaçou, desprezou qualquer revelação que fosse extra-bíblica. Tanto porque, embora haja controvérsias disso que eu vou dizer, no fechamento do cânon não houve manifestações daquelas que nós chamamos de sobrenaturais, e elas vieram à tona de novo lá no começo do século XX, na Rua Azusa. Então, por conta desse silêncio, sempre houve um questionamento acerca disso. O ponto é que a igreja reformada, ela nunca questionou esses dons. Eles são bíblicos. A igreja, ela questionou, ou questiona ainda hoje, a contemporaneidade desses dons. Mas eu quero dizer aqui de antemão, sem ficar em cima do muro, que eu não sou Deus. E quem somos nós para dizermos como é que Deus deve agir? Nós não temos esse direito e essa capacidade de limitarmos o poder e a atuação de Deus. Mas, por um outro lado, aquilo que eu tenho visto na igreja contemporânea não tem muito a ver com aquilo que nós encontramos nas Escrituras. Há pessoas que falam em línguas estranhas sem que haja interpretação. Há manifestações desses dons sem que haja ordem no culto. Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. E me impressiona, porque quando nós olhamos para Atos capítulo 2, um período de riqueza de ações sobrenaturais, aquela igreja que experimentava algo que nós não experimentamos, não que o Espírito Santo não esteja entre nós, mas aquele foi realmente um período especial, de manifestações para que fosse atestado a presença do Espírito Santo no meio do povo, para que a igreja entendesse que Jesus Cristo realmente havia deixado outro Consolador e da mesma espécie, mesmo diante daquele contexto tão especial.
A palavra de Deus nos diz que a igreja perseverava no quê? Na doutrina dos apóstolos. Até mesmo aqueles que talvez entendam a contemporaneidade dos dons, o que eu tenho dificuldade de fazer, até esses irmãos deveriam basear a sua vida cristã na palavra de Deus. Hoje nós temos uma igreja analfabeta de Bíblia, porque as pessoas não leem a Bíblia, as pessoas não estudam as Escrituras. Diante dos problemas, ao invés da pessoa estudar a Bíblia e orar para saber qual a vontade de Deus, vai buscar uma profetada não sei de onde. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não rebaixemos a ideia de que a Bíblia nos é suficiente. Nós não podemos duvidar disso. É necessário buscarmos a palavra de Deus. É necessário bebermos da palavra de Deus. Não podemos limitar o poder e a atuação do Espírito Santo, mas não podemos deixar de entender que a Bíblia nos é suficiente para nos comunicar a palavra de Deus. Estamos num outro propósito, num outro tempo. O cânon se fechou. E eu com tristeza tenho visto muita gente se perder por não ler a Bíblia, por não estudar a Bíblia. Não limito aqui o poder de Deus, repito, não posso fazer isso. Mas a única coisa que eu tenho certeza é que a palavra de Deus é a Bíblia. Então é preferível que eu fique com ela. Mas a terceira implicação do sola Escritura é que a Escritura é suficiente e somente ela é capaz de mudar a minha vida. Somente ela. O verso 17 diz que toda a Escritura foi inspirada, e o verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O texto não está nos ensinando que nós vamos, através da palavra de Deus, sermos perfeitos no sentido pleno. Inclusive na IBD nós conversávamos sobre isso, sobre a heresia do perfeccionismo, que ensina que a partir do momento da nossa conversão nós não pecamos mais. Mas isso é falta de se ler 1 João. Não é? Se alguém diz que não tem pecado, é mentiroso. Deus olhou para a terra, diz lá o salmista numa citação, Deus olhou para a terra para ver se via alguém que fizesse o bem, não havia nenhum sequer. Aliás, o apóstolo Paulo vai citar o salmista lá adiante. Todos nós somos pecadores. Então a perfeição, ela não será alcançada aqui. A perfeição, ela é utópica, ela é uma utopia. E justamente pela perfeição ser utópica, ser algo longe do nosso alcance, é que nós precisamos subir as escadas dia a dia nesse processo que nós chamamos de santificação. Então a expressão que diz que a palavra de Deus serve para que nós sejamos perfeitamente habilitados para toda boa obra, é no sentido que através da palavra de Deus nós cumprimos com o propósito da nossa existência. Eclesiastes, capítulo 12, verso 13, diz: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Essa é a suma, esse é o propósito da nossa existência. E apesar dos tropeços, apesar dos pecados, nós cumprimos com o propósito da nossa existência, louvamos o Senhor na mediação do Senhor Jesus, a partir da observação da palavra do Senhor. Somente através das Escrituras nós podemos cumprir com o propósito da nossa vida, porque somente através dela o nosso coração é regenerado, a nossa vida é mudada. Então, você não precisa psicologizar seus termos,
E você não precisa, por exemplo, evitar a palavra pecado. Em alguns púlpitos hoje não se fala sobre pecado. Nós estamos repletos de púlpitos onde nós temos mensagens de autoajuda. É como se a pessoa estivesse deitada no divã. As pessoas não são confrontadas. Tanto porque, se você confrontar a pessoa, você está julgando a pessoa. É essa a expressão que se é usada hoje em dia. Mas a grande questão é que as pessoas não irão conhecer o Senhor Jesus através de um discurso humanista. As pessoas não vão se render aos pés do Senhor Jesus se não forem confrontadas através da palavra de Deus. Se você não disser para aquele seu amigo que ele é pecador assim como você é. É lógico, talvez no primeiro encontro você não faça isso, depende da ocasião. Se você não disser para ele que existe céu e inferno, e que aqueles que não se renderam aos pés do Senhor Jesus vão para o inferno. Se você não dizer para ele que só através de Cristo Jesus a salvação. Se você não disser, eu sou o caminho, disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14,6. Ou se você não expressar aquilo que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não falar essas verdades, não haverá conversão. Só a palavra de Deus pode transformar vidas. E muitas vezes nós não estamos dispostos a pagarmos o preço de estarmos ao lado da verdade, pregando a verdade, além de testemunhar a verdade. É verdade, é fato que nós precisamos testemunhar, mas não nos escondamos naquela ideia de, o testemunho fala mais do que 1000 palavras. Pare de ser covarde. Fale de Jesus. Porque só a palavra de Deus pode transformar. E deixa eu falar algo aqui bem peculiar. Bem específico, melhor dizendo. As pessoas com quem nós temos a maior dificuldade de falar de Jesus são os nossos familiares, não é verdade? Eu queria saber por quê. Talvez porque os nossos familiares nos conhecem, sabem das nossas falhas. Mas talvez não queira se quebrar um relacionamento. Talvez se está tão acostumado com a convivência que o assunto passou a ficar batido. Mas deixa eu dizer, você que tem um marido, o filho, a filha, a esposa, o tio, a mãe que precisa de Jesus, você precisa falar de Jesus. Você precisa falar da Bíblia. Não há outro meio para que haja salvação. Porque somente a Bíblia, ela é suficiente e capaz, somente ela, para mudar a nossa vida. Essas implicações do só a Escritura. Era exatamente isso, o que os reformadores tinham em mente, em exclamar só a Escritura. A Escritura é suficiente para lidar com meus problemas emocionais. Então, peça ajuda para o seu pastor. Peça ajuda para o irmão em Cristo. Peça um conselho. Talvez você precise de um conselho à luz da Bíblia. Nós não estamos aqui para condenar, para julgar, para apontar o dedo. Nós estamos aqui para ajudar. Pare de sofrer, meu irmão. Pare de sofrer, minha irmã. A Escritura é suficiente para nos comunicar a vontade do Senhor. Pare de buscar a vontade de Deus, o direcionamento em outras coisas duvidosas. Deus revelou homens ao longo de séculos para que nós valorizássemos esse livro santo. E a Escritura é suficiente e somente ela é capaz para mudar a nossa vida. Sejamos dirigidos por ela e falemos de Jesus para as pessoas que nos cercam. Só a Escritura, somente a Escritura,
Você realmente crê nas doutrinas bíblicas suscitadas por ocasião da reforma? Será que, sinceramente, você pode dizer só a Escritura? Eu creio nisso? Naquela parábola do rico e do Lázaro, Abraão disse ao rico, o rico queria que Abraão enviasse, alguém fosse até os seus parentes para dizer que inferno era verdade, que eles estavam no inferno sofrendo. E olha a resposta de Abraão. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Moisés e os profetas eram uma referência à Bíblia. Moisés, os 5 primeiros livros, e os profetas, os demais livros do Antigo Testamento. Ou parte dos demais livros do Antigo Testamento. Isso está em Lucas capítulo 16, verso 29. Aí no verso 31, Abraão conclui: se não ouvem a Moisés e aos profetas, se não ouvem a Bíblia, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ouça as Escrituras, atenta para elas, ame a Bíblia, faça dela sua regra de fé e prática. Não importando o que você pense, o que você prefira, pregue a palavra de Deus e diga de todo o coração, só a Escritura, porque é ela que contém a revelação de Deus, é ela que fala de um Jesus morto e ressurreto, é ela que transformou e pode transformar a sua vida. É esse o princípio do só a Escritura, é isso que nós reformados cremos, e é isso que nós precisamos trazer à tona, nesse mundo tão difícil, de pessoas que têm se distanciado do estudo da palavra dia após dia. Que Deus nos abençoe. Amém?